Não sei se todo mundo sabe, a gente já falou sobre o assunto uma vez, mas você não pôde vir. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Que é a Praça das Bandeiras, ou a Praça do Zinho, que é a melhor forma. Das Bandeiras. É, a Praça das Bandeiras, para você que sabe tudo sobre Araraquara. Olá, está começando agora o quê? Mais um Tricotando. E o Tricotando de hoje era aquele tricotando que a gente traz os amigos, sabe? Aquela conversa fica descontraída, eu não calo a minha boca. Exatamente, é o Tricotando de hoje. E hoje eu trago a minha amiga de longuíssima data, Fabiana Virgílio. Muito tempo, né, Muito. Períodos 2005, 2006, eu era desse tamanho, todo caquentinho, com as orelhas abanando, com o nariz 3 vezes maior. Pior que eu era. Exagero. A gente fica rico e a gente melhora. Você não mudou nada, ele é exagerado. Que insulto! Eu te convido pro programa, você fala que eu não mudei nada? Não, você não mudou nada, meu Agora eu sou bonito. bonita. Você só pintou o cabelo. Não, você sempre foi bonito, Viltinho. Sempre foi bonito. Certo. Tá. Bom, eu trouxe a Fabi para falar de carreira e de um projeto muito especial. Então, eu vou segurar um pouco o projeto e eu vou começar lá na parte de carreira. Fabi, a gente se conheceu no teatro. Você tinha companhia de teatro. O grupo Bem Me Quer de teatro. Primeira pergunta, por que raios você parou? Porque era a coisa mais legal de todas. Ah, obrigada. Lembra-se quantas vezes assistia uma dessas peças, o Damas? Acho que o Damas você assistiu umas 6 vezes. Exatamente, 6 vezes. Isso era lá nosso público fiel. Porque era muito incrível, sabe? Era ousado, né, Wilton? A gente tem um histórico na cidade, assim, de grupos de teatro e tal. E quando a gente vai e faz e nenhum dos grupos trabalhava com pesquisa de in loco mesmo. E o nosso grupo vem e fala, opa, a gente quer trabalhar prostituição. Por onde a gente vai começar? Vamos para os prostíbulos da cidade, né? E foi assim que a gente começou a fazer. Então, antes de montar o espetáculo, a gente vai para pesquisa em loco. Então, foi muito ousado. Sim. Foi muito ousado para a época. Eu acho que a gente... Mas era sutil também. Não, foi extremamente sutil. A gente ousou na montagem, nos textos. O texto era meu. Então, assim, depois a gente vai para o público, um público mais velho, um público com mais experiência que a gente, e aí a gente recebe algumas críticas do tipo, nossa, mas o texto é pesado demais, vocês são jovens demais, sabe? E na época foi um sustão, assim, pra gente, mas foi o espetáculo que a gente ficou mais tempo em cartaz, a gente chegou aí pra Curitiba, eu no lembro. Fringe, então, assim, foi bem legal, acho que a gente conseguiu. E eu parei o grupo durante um tempo, porque comecei a estudar. Fui fazer faculdade, tô cursando Direito agora. Fui pro último ano e esse ano eu não aguentei. Eu falei, não, a gente precisa voltar. E agora a gente tá com uma outra pesquisa que é um presente divino, assim, eu chamo como um presente divino, que um dia a gente eu estava no arquivo histórico do município procurando coisas e de repente eu me deparo com um jornal chamado Correio Popular, de 1947. Gente... e tinha uma crônica que chamava Pra Você, Garota Romântica. Viltinho, a hora que eu vi aquilo, falei, não, isso daqui vai ter que ser a nova montagem do grupo, porque traz o universo feminino, que é tudo que a gente sempre fala, né? Depois do Damas a gente fez O Que Se Morre Quando Morre o Humano, sim, lembra? Lembro. Que era sobre a ditadura militar, mas eram as mulheres que sofreram na ditadura militar e o reflexo disso, era uma briga entre passado e futuro. Então, assim, como o grupo sempre tem essa busca em trazer o universo feminino à tona, discutir os conflitos da questão de gênero, a gente traz novamente nessa nova montagem. Primeira mão, hein? Estamos voltando. Eu também voltando. Grupo Bem Me Quer voltando. E com Para Você, Garota Romântica, que eram as crônicas do Moacir Xavier, que a gente não sabe se ele existiu ou não. Ninguém da época conseguiu nos dar uma resposta com relação a isso, mas... E aí, Para Você, Garota Romântica vai despontar aí, daqui a pouquinho. Que legal! Em cima dessas crônicas, a gente também vai trazer os conflitos contemporâneos e mesclar com os conflitos da década de 40. E trabalhar o romantismo no mundo, ou a falta dele.
Bom, Boa fala. a gente vai para um rápido intervalo. Antes eu já vou contar um negócio para vocês, eu também vou voltar. Jura, Eu vou voltar falando do sistema manicomial do Brasil e do mundo. Putz, você sabe que no meu aniversário de 18 anos, o Mastrágelo Carrano, se eu não me engano é esse o nome dele, o que escreveu o Bicho de Sete Cabeças? Sim. Ele comemorou meu aniversário numa mesa de bar junto comigo na frente da Uniara. Tinha 18 anos. Ele veio dar uma palestra e aí, por coincidência, ele foi parar no mesmo grupo de amigos, assim, que estavam comemorando meu aniversário e, de repente, eu tava lá com o homem do Bicho de Sete Cabeças, ali, tomando cerveja com a gente, falando da questão manicomial. Bem demais. Sim, eu já comprei meia dúzia de livros, já... Não posso falar que eu tô pirado, porque se eu falar que eu tô pirado, isso não é positivo. Você pode se internar. Eu posso, né? Bom, a gente já volta com um pouquinho mais de Fabi e eu quero saber mais um monte de outras coisas, tá bom? Ai, que delícia! A Tribos Rock Store está de volta no Tricotando, porque quem curte um bom e velho rock and roll não vai pra qualquer onda, nem a Tribos Rock Store. Todas as camisas que eu uso no meu programa, eles são cedidos pela Tribos. Na Tribos você tem vestuário masculino, vestuário feminino, a linha Converse, All Stars Converse e muito mais mesmo, inclusive artigos de decoração. Olha que coisa louca. Tribos Rock Store, vai lá, conversa com a Camila, conversa com a Lu, conversa com a Rai. É o melhor lugar? Sim. E é um lugar que às vezes eu tenho que entrar e tenho que me esconder e morar lá na Tribos e vestir todo o vestuário da Tribos Rock Store. 100% das minhas roupas são de lá. Vai pra Tribos. Ótica Lupo. Muita gente pergunta aonde eu compro os meus óculos. É na Ótica Lupo. A Ótica tem mais de 117 anos de tradição. Laboratório próprio. Tem as melhores marcas, as melhores lentes, o melhor preço. É a Ótica Lupo. Vai lá, conta que você viu os óculos que o Wilton usou no Tricotando, que eles não têm um descontinho, eles são super bonzinhos nisso daí. O atendimento é fantástico. São pessoas mais vovós, com pessoas mais tias, com pessoas mais filhotas, todo mundo junto. Você vai ter uma experiência única para escolher os seus óculos, porque afinal, óculos acompanham a gente por muito tempo. E é bom escolher a melhor armação, não é verdade? Polo de Educação Júlia Gorla. No Polo de Educação você tem a Up to You idiomas inglês e alemão e criar língua portuguesa e redação. Não importa o momento, educação é sempre o mais importante. No Polo você se prepara para o vestibular, você se prepara para a VUNESP, para o Enem e até para concursos públicos. Vá para o Polo de Educação Júlia Gorla e seja o destaque em todos os exames e provas para a sua educação. Muita gente me pergunta na rua, onde eu faço minhas sobrancelhas? E eu já respondo, é na Depil Belly da Samantha. A Depil Belly tem manicure, pedicure, design de sobrancelha, limpeza de pele, que é um serviço que eu também faço, e também depilação. Se você é mulher, homem, vaidoso, que nem eu, vá para a Depil Belly, conheça o trabalho da Samantha, que é fantástico, você não vai se arrepender. Tirando que a Samantha sempre tem um bom papo gostoso, aquele cafezinho quentinho, para fazer a sua tarde muito mais gostosa no meio da depilação. Grupo de Estudos Ortodônticos Gestos, ali na frente da Praça Pedro de Toledo, na Rua 7. No Gestos você tem clínica para adulto e para jovem e criança. O melhor preço da cidade, eu te garanto, é correção, aparelhos, implantes, resolve a questão de desarmonia facial e muito mais. Todo mundo conhece, sabe que meus dentes estavam todos tortos, amarelados, estragados. Foi no Gestos que eu fiz o tratamento e agora eu posso sorrir, porque o nosso sorriso é o nosso cartão de visita, tá bom? Vai lá no Gestos. Velão, artigos esotéricos. No velão você tem velas, incensos, imagens religiosas da Umbanda, Candomblé, da Igreja Católica. Como você tem bruxinhos, dragões, incensos, pedras, banhos, material para o seu trabalho e muita coisa mesmo. E tudo isso você encontra no velão, artigos esotéricos. Estamos de volta para, estou batizando de pausa do suquinho, aqui na esquina árabe. Hoje é de abacaxi com hortelã, é isso, né? Uhum.
e já tá adocicado. Deixa eu ver se é bom. Muito bom. Não sei se todo mundo sabe, a gente já falou sobre o assunto uma vez, mas você não pôde vir. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Que é a Praça das Bandeiras, ou a Praça do Zinho, que é a melhor forma. Das bandeiras. É, a Praça das Bandeiras, para você que sabe tudo sobre Araraquara. Eu já agora me tornei um frequentador um pouco mais assíduo, porque o Zinho tem o Underberg, que é a bebida que só eu bebo em todo mundo, e tem o Frida Cultural lá na frente, da Raquel Santana e da Lola. Então eu estou lá sempre com a feirinha da Editora 42, então agora estou mais presente. Fala um pouquinho da ideia, como que surgiu, como que vai funcionar, como funciona e como vai funcionar daqui pra frente. A praça é um dos projetos mais bonitos que a cidade tem, né? Eu acredito que é o que legitime o que hoje se popularizou como ocupações culturais. Sim. Até 8 anos atrás, que foi quando a gente vislumbrou o projeto, que era o de ocupação da praça, não se falavam em ocupações culturais. Era muito esparsos, né? Os lugares que se falavam, cogitavam possibilidades de ocupações. A praça, eu sou filha do Bar do Zinho. Então, assim, desde os meus 15, 16 anos eu frequentava aquele bar. Eu estudava no IEBA, então eu saía do IEBA e ia encontrar os meus amigos ali, ia ouvir um show de rock. Então, assim, eu sou cria de lá. E, de repente, esse bar passou a ser, como que fala? Intransitável, A praça, principalmente. Justamente. E aí o bar acabou sofrendo todas as consequências, né? Porque você ia até o espaço, tinha lá drive-thru de drogas, era inacreditável. Você chegava, parava, as pessoas já vinham te oferecer qualquer tipo de droga. Sim, era muito estranho. Chegou a ter até troca de tiro lá, né? Uma praça do tamanho de um lote. Porque é pequenininha. Lotada de pessoas, era uma mini Cracolândia, até com troca de tiros. Olha que coisa louca. Tiro, muita briga, muita geral da polícia. A polícia chegava lá e não queria nem saber quem estava ou não, enfiava todo mundo num saco só e dava geral, assim, em todo mundo. A gente brincava falando que era o sacode a praça e de fato era o que acontecia, porque tiravam as pessoas até de dentro da varanda do bar e levavam para a praça para tomar geral, para saber, para revirar a bolsa. Porque, assim, era muito sério o que acontecia ali. Muito sério. E eu acredito como uma boa... Nós somos agentes políticos, né? Como uma boa agente política, eu acredito que a segurança pública a gente também se discute questões culturais. Claro. E foi o que a gente fez, então. A gente juntou alguns moradores ali da região que aderiram ao projeto, pegamos o Fran, que é o proprietário do bar. Aí a gente falou, vamos montar uma associação e vamos ocupar essa praça com vários eventos culturais. E aí a gente começou fazendo 2 por mês, 3 por mês. De repente a gente tinha uma agenda, a gente tem uma programação extensa, mensal, que tem de tudo hoje. Então, assim, 8 anos se passaram, o projeto da praça está extremamente consolidado. Inclusive, o município de Araraquara foi precursor em sancionar uma lei municipal que permite às associações de bairro, as pessoas físicas que queiram ter interesse em revitalizar praças. E temos hoje, mas foi graças à luta da Praça das Bandeiras, a praça da frente do Bar do Zinho, que hoje a gente tem a praça é tida como ponto cultural da cidade, né? Sim, e é todos os finais de semana, principalmente, está lotadíssimo de pessoas. Está lotado de pessoas, sempre com uma boa música, sempre com um bom sarau, a gente tem a Geladeiroteca, que é um dos projetos mais lindos e que eu me orgulho muito. A gente lança a Geladeiroteca em 2012, eu acho. Está lá há 4 anos. Depois que a gente lançou a Geladeiroteca na praça, que é a nossa biblioteca comunitária, pulverizou. O mundo tem geladeiroteca hoje. O mundo tem geladeirotecas, várias e várias e várias. Se jogar lá no Google, geladeirotecas, um monte, pipoca. E eu acho isso muito bacana, porque a ideia é justamente essa, né? Fantástico. Bom, Praça do Zinho passou lá no final de semana, sempre vai ter atividade, seja culturalzinho, seja
Uma sessão Zoom. Muito cinema, a gente tá com muito cinema na praça também, graças ao Sessão Zoom. A gente começa a exibição de filmes, eu falo um monte, né? Mas é super legal. A gente começa a exibição de filmes na praça com o apoio do Sesc, dentro de um festival coordenado pelo Sesc, a gente fechou essa parceria. E depois o Sesc, casado com Sessão Zoom, também começa a levar cinema na praça todo mês. É super legal. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a praça da Associação da Praça das Bandeiras, ou a Praça da Frente do Barduzinho, ou a Praça à Frente do Frira Cultural, estou fazendo merchan. Tá. Ou a Praça à Frente à Feirinha da Editora 42. É só passar lá na Rua 5, vai, chegou na Praça do Zinho. E a gente tem a página no Facebook, Praça das Bandeiras, /Araraquara SP. Fantástico. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta eu quero saber o que significa isso. A gente já volta. 100% jeans, porque jeans nunca é demais. Na 100% jeans você tem tamanho do pequeno aos tamanhos especiais. Cos baixo, cos alto. Jeans branca, jeans preta, jeans colorida. Mais de 20 modelos por numeração. E o precinho é preço único, gente. 100% jeans em Araraquara, em Matão. 100% jeans, porque jeans nunca é demais. Ei, você está procurando panfleto? Convite de casamento? Convite para sua festa? Você está procurando um banner? A fachada para sua loja? Tudo isso você encontra na Gráfica Bolsoni. A Gráfica Bolsoni tem offset, gráfica rápida, também tem lonas, posters, banners, adesivos e um monte de coisa, inclusive tamanhos especiais. Dá uma passadinha na Gráfica Bolsoni. Você já visitou a boutique mais famosa de American Games? É claro que eu estou falando da Companhia da Moda. Na Companhia da Moda você tem tamanhos especiais que veste o homem, veste a mulher, os tamanhos tradicionais para vestir a sua filha, para vestir o seu filho, para vestir o seu maridão, para vestir a sua esposa, deixar todo mundo elegante e na moda. É lá na Companhia da Moda, lá da Helenice Costa, a diva suprema de American Games. Helenice Costa, um beijão. A gente continua vendo você aqui no Tricotando. Izaya, o restaurante japonês mais gostoso e temático de toda a Araraquara e região. No Izaya tem 3 tipos de rodízio. Tem rodízio executivo, que é um rodízio para você que quer comer bem, comer gostoso e pagar pouquinho, tá? Aí tem rodízio convencional, que tem mais de 80 sabores, quando o executivo tem 50 sabores. E tem também o rodízio Prime, que tem todos os sabores convencional, mas um monte. Este é para quem gosta de comer gostoso, gosta de comer vários sabores. Bom, o Izaya fica ali no balão do Center Fonte, lá na fonte, estacionamento próprio, aceita alguns cartões de crédito, alguns cartões de débito, vários vales alimentação e muito mais. Tem tatame, tem sala VIP, tem um monte, mas um monte de coisa que eu ficaria o programa inteiro falando do Izaya, que é onde eu como pelo menos 2 vezes por semana, tá bom? Izaya. GRA Máquinas Agrícolas em Araraquara e em várias outras cidades da região, revendedora autorizada da Massa e Ferguson. Você que procura trator, colheitadeira e vários outros equipamentos, você vai encontrar ali na GRA Máquinas Agrícolas. Centro de Formações de Condutores Educar, aquele da Avenida Brasil. Lá você vai tirar sua primeira habilitação. Tem renovação de CNH e também tem reciclagem para condutores e infratores. Tudo isso e outros serviços com qualidade, tradição e muito carinho é no Centro de Formação de Condutores Educar. Olá, estamos de volta com um pouquinho mais de Tricotando, um pouquinho mais de Fabi, e eu quero saber o que significa minha história colorida. Minha história colorida é fofo. Tudo começa com esse aqui. Quindim. Quando meu terceiro sobrinho nasce, eu queria dar ele um presente que ninguém tivesse. Falei, o que eu vou dar, né? Todo mundo, você vai numa loja, todo mundo tem tudo que tem na loja. Sim. Aí eu falei, vou escrever a história do dia em que ele nasceu. Então, o que eu fiz? Escrevi sobre os meus sentimentos, a partir dos sentimentos da minha família. Eu escrevi a história dele, do nascimento dele. E aí eu falei, e agora? Quero fazer um livro dessa história. Só que eu sou muito ruim de diagramação, eu sou péssima nisso, eu não entendo. Eu juro por Deus que a única coisa que eu sei fazer, acho que é trabalhar no Word, no Excel, mas assim, diagramação, essas coisas, eu sou muito ruim.
Aí me disseram de um rapaz chamado Matheus Carrascosa. Olha, quem será? O Matheus. Aí falaram, olha, esse cara é gente boa tal, e ele tem a sensibilidade do que você precisar. Falei, legal. Fiz contato com o Matheus topou. E aí beleza. Aí ele me entregou o Quindim, que foi o primeiro livro. E aí era só para ser um presente, Wiltinho, pro meu sobrinho. Só que viram. A família do Frederico viu o livro do Quindim. E aí a família do Frederico pediu para que eu fizesse também. Então aí eles me contrataram para fazer a história do filho deles. E aí eu fiz. Aí surgiu o segundo. Aí a família... Aí a família do... A família do Frederico mostrou o livro para os amigos da Ana Laura. E começa, né? E aí começou. O João fala com o Pedro e fala com a Maria. O outro ficou falando pro outro. E aí eu e o Matheus começamos a trabalhar em cima disso. Aí qual que é a ideia hoje? A gente faz da seguinte maneira. A gente primeiro pesquisa, eu vou até a família, a gente faz uma entrevista, eu troco uma ideia, descubro como que é a vida das pessoas ali, daquela convivência familiar, como que foi o nascimento do filho, a vinda desse filho para casa, etc. E depois disso eu escrevo 2 histórias. Devolvo para a família escolhe a história que mais se encaixou. E quando ela quer as 2? Aí eu misturo. Aí ela fala, olha, eu gostei desse trecho aqui, tem como misturar com esse aqui? Tem como misturar. Então aí eu misturo. E aí a gente constrói uma história e depois de feita esse trabalho de pré-produção, né, que é toda essa pesquisa, volta para o Matheus. Depois que fechou o texto, amarrei o texto com a família, eu mando para o Matheus. E o Matheus faz isso, ele que é a coisa mais também? linda do mundo. Na verdade, ele trabalha com, acho que são vetores, né, que falam. Sim. Que é banco de imagens. E aí ele vai montando cenário a cenário. Ele vai pintando. De cada história. E aí ele vai dando a cara. É lógico que aí eu falo pra ele, Matheus, a pessoa é morena, ou a pessoa é loira. Olha, a pessoa tem olhos azuis ou não tem. Eu vou dando umas dicas pra tentar se aproximar ao máximo dessa família, né? E esse aqui é o meu namorado. Eu fiz pro meu namorado, porque eu fiz o livro de poesias pra ele. E o ano passado eu dei de aniversário esse. E aí esse aqui sou eu e o meu namorado. Oh, meu Deus, que coisa fofa. Tira os olhos, porque eu não vou fazer pra você não, viu, filho? só uma indireta. E aí surge a minha história colorida assim, Wiltinho. Que fantástico. É fantástico, a ideia é fantástica, eu gosto muito. E eu acho que é um presente lindo, porém não é muito acessível, né? Ele, por ter todo esse trabalho de pesquisa e por ser um trabalho que você sabe, vocês que trabalham com arte gráfica sabem que cada coisinha é um esforço. Cada coisinha é um esforço danado. Livro então, assim, também é um pouco difícil de fazer. Livro é muito difícil. Então, assim, é isso. Mas minha história colorida. É um trabalho inédito. Eu acredito que sim. Eu não conheço ninguém que faça. Você foi no Google, pesquisou, Fui no Google, pesquisei para saber. Até então, eu não conheço ninguém que faça assim. O que a gente tem são livros de pessoas que usam fotos e aí faz um book de fotos. Ou que tem lá a história certinha. Meu primeiro passo. Meu primeiro andar, não é assim que fala? Eu não sei, quando a criança começa a andar. Meu primeiro passo, Yutinho. Eu não sei, eu não tive crianças. Eu também não. Quer dizer, todas as minhas passaram nessa fase. O meu primeiro passo, é aqueles que são montadinhos, sabe? Eu quando dei meu primeiro passo, aí a mãe vai lá e coloca o dia. Tá, essas coisas. E aí o que eu sei que tem é isso, mas que é inédito isso aqui. Fantástico. A gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, a gente vai conhecer um pouquinho mais dos trabalhos, das graças e gracejos de Fabiana Virgínia. Muito bonitinho isso. Você, assim como eu, adora alimentação saudável, aquele suco gostoso? A minha dica é Vila Sucos e Grill, do lado da Uniária da Rua 6. Lá você tem suco natural, suco de frutas vermelhas, detox, tem açaí na tigela, tem pratos feitos, tem salgados, tem doces e muito mais.
Você que gosta de comer gostoso e barato, vai ali do lado da Uniara da Rua 6 e experimente uma deliciosa refeição na Vila Sucos e Grill. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer de manhã é ser bem informado. E para isso eu tenho o jornal O Imparcial. No Jornal Imparcial eu tenho notícias da minha cidade, notícias da polícia, coluna de fofoca sobre política e tudo que acontece no cenário cultural e esportivo de Araraquara. Se você é assim como eu e adora estar bem informado, assine o jornal O Imparcial. São mais de 85 anos de tradição. Na mesa do seu café da manhã, do seu pai, do seu avô e, quiçá, até do seu bisavô. Como você escolhe a educação para os seus filhos? Ou o seu plano de saúde? Ou aonde você vai jantar hoje à noite com sua esposa? Exatamente, a vida é feita de escolhas. E por que a autoescola seria diferente? A minha dica, a Autoescola Fonte. Na Autoescola Fonte tem habilitação para A e B, carro e moto. E também tem um simulador de direção, que já é obrigatório. E tem aquele curso para pessoas como eu, que morrem de medo de dirigir. Ao lado da Autoescola Fonte tem o despachante Fonte, onde você resolve o problema do seu carro, os documentos e outros serviços. É isso, gente. A minha dica de hoje é autoescola e despachante Fonte, porque a autoescola não é tudo igual. Quer viajar e procura agências de turismo de qualidade? Eu indico a Adilson Turismo. A Adilson Turismo é rodoviário, é aéreo, é marítimo. Você pode viajar para Porto Seguro, fazer compra em São Paulo, ir para o Hopi Hari, ir para qualquer lugar, inclusive os Alpes Suíços, ou ficar 7 dias no mar. Tem tudo isso e muito mais no Adilson Turismo. Entra no site, dá uma ligadinha e vamos viajar? Vamos viajar. Arateste, você, querido amigo empresário que tem uma empresa e precisa dos extintores, ou você, meu amigo condutor, que precisa do extintor para o seu veículo, a Aratestes tem extintor, faz testes e também tem EPI, que são os produtos para segurança na sua empresa. O óculos, a bota, as luvas e vários outros sistemas, até a mangueira da sua brigada de incêndio. Isso e muito mais você vai encontrar na Aratestes, tá bom? Ali debaixo daquela ponte do trem, perto do Nestlé. Você muito provavelmente conhece as coxinhas mais saborosas e mais famosas de todo este mundão. Claro que eu estou falando das coxinhas douradas da Mercearia Freitas. As coxinhas douradas de Bueno, elas são irresistíveis, inigualáveis, incomparáveis e só existe na Mercearia Freitas, lá em Bueno de Andrade. Ó, não se deixe enganar, tem um barzinho da esquina, tem coxinha de Bueno. Não são as coxinhas de verdade, as coxinhas de verdade só vendem as coxinhas douradas. E agora não sei se vocês estão sabendo, mas é importante saber que agora tem coxinhas doces, tem de Nutella, tem de creme de doce de leite e mais um monte de novidade. Dá uma ligadinha, dá um passeio, vai, leva a família, leva a vovó, leva a tia, leva os primos, aqueles primos, fica catando, os primos param quietos no pé, leva pra comer coxinha, depois conta pra gente como foi a experiência, tá bom? Muita gente pergunta aonde eu faço o meu cabelo e eu conto para vocês em primeira mão, é no Estúdio Pérola. O Estúdio Pérola do Thiago Paz, do Adams, é uma delícia porque eles têm manicure, pedicure, tem serviços de esteticista, tem o cabelo, faz corte, penteado, coloração, noivas, debutantes e muito mais. Lá no Estúdio Pérola, pertinho daquela padaria, lá próximo do Posto Faveral. Referência ficou confusa? Não importa. O endereço aqui, bota no GPS e vai para o Estúdio Pérola retocar esse cabelinho. Estamos de volta com um pouquinho mais de Tricotando e esse merchan indireto que vocês não estão nem percebendo do meu livro. Estou feliz porque ele voltou para as livrarias. Encontraram um lote perdido em Taubaté. Você tá zoando? Eu já esperava que fosse, que eu fazia as contas, não estava fechando as contas, acharam um lote maravilhoso em Taubaté, então o livro ainda está à venda por aí, entre maio e junho sai a versão realmente... Você fala de mim, Wiltinho? Eu falo de você. Eu sei que você fala de mim, mas e essa nova versão?
E a nova versão, eu revisito o livro atual e acrescento o dobro de conteúdo com as histórias que não foram pro livro. Que medo. Como o conto da travesti e do coco e vários outros. Esse é um dos momentos mais felizes da minha vida. Bom, então, deixa eu falar o que acontece com você aqui nesse livro. A Fabi Pocket Show, você lembra? Ai, se eu lembro. O que era? Era um sábado uma vez por mês, madrugada. Madrugada fora, a gente começava meia-noite, lembra? Era um dos momentos mais legais da minha vida e foi minha vivência no teatro. E foi um dos momentos mais legais da minha vida também. Quando eu tive que romper com o Pocket, me doeu profundamente. Doeu profundamente. Você viu um Pocket, o Pocket se rompeu e acabou. Foi isso mesmo. Fabi, se alguém quiser entrar em contato com você, por onde a gente consegue? Página Minha História Colorida no Facebook. É só mandar mensagem, respondo de imediato, assim. Ou me achar, Fabiana Virgílio, no Facebook, tô lá o tempo todo. Eu trabalho com o Facebook aberto, então hoje em dia a gente fica ligado. A gente tem um pouco disso. A gente fica ligado o tempo todo. Então, assim, só me procurar que estamos aí. Perfeito, que bom que essa entrevista rolou, foi bem... Depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos, 7 meses e 24 dias, a gente conseguiu, né? Eu tava contando os dias. Fabi, obrigadíssimo, tá? E a gente vai ficando por aqui com o Tricotando, porque é tricotando que a gente se entende. Tchau, tchau, gente. E eu vou começar lá na parte de carreira. Fabi, a gente se conheceu no teatro. Você tinha companhia de teatro. O grupo Bem Me Quer de teatro. Primeira pergunta, por que raios você parou? Porque era a coisa mais legal de todas. Obrigada. Lembra-se quantas vezes assistia uma dessas peças? O Damas? Acho que o Damas você assistiu umas 6 vezes. Exatamente, 6 vezes. Isso era lá nosso público fiel. Porque era muito incrível, sabe? Era ousado, né, Wilton? A gente tem um histórico na cidade, assim, de grupos de teatro e tal. E quando a gente vai e faz e nenhum dos grupos trabalhava com pesquisa de... A minha amiga de longuíssima data, Fabiana Virgílio. Muito tempo, né, Muito. Períodos 2005, 2006, eu era desse tamanho, todo caquentinho, com as orelhas abanando, com o nariz 3 vezes maior. Pior que eu era. Exagero. A gente fica rico e a gente melhora. Você não mudou nada, ele é exagerado. Que insulto! Eu te convido pro programa, você fala que eu não mudei nada? Não, você não mudou nada, meu Agora eu sou só bonito. O cabelo. Não, você sempre foi bonito, Wiltinho. Sempre foi bonito. Certo. Tá. Bom, eu trouxe a Fabi para falar de carreira e de um projeto muito especial. Então, eu vou segurar um pouco o projeto. Louco mesmo. E o nosso grupo vem e fala, opa, a gente quer trabalhar prostituição. Por onde a gente vai começar? Vamos para os prostíbulos da cidade, né? E foi assim que a gente começou a fazer. Então, antes de montar o espetáculo, a gente vai para pesquisa em loco. Então, foi muito ousado. Sim. Foi muito ousado para a época. Eu acho que a gente... Mas era sutil também. Não, foi extremamente sutil. A gente ousou na montagem, nos textos. O texto era meu. Então, assim, depois a gente vai para o público, um público mais velho, um público com mais experiência que a gente. Não sei se todo mundo sabe, a gente já falou sobre o assunto uma vez, mas você não pôde vir. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Que é a Praça das Bandeiras, ou a Praça do Zinho. Que é a melhor forma. Das bandeiras. É, a Praça das Bandeiras, para você que sabe tudo sobre Araraquara. Olá, está começando agora o quê? Mais um Tricotando. E o Tricotando de hoje era aquele tricotando que a gente traz os amigos, sabe? Aquela conversa fica descontraída, eu não calo a minha boca. Exatamente, é o Tricotando de hoje. E hoje eu trago... Aí a gente recebe algumas críticas do tipo, nossa, mas o texto é pesado demais, vocês são jovens demais, sabe? E na época foi um sustão, assim, pra gente. Mas foi o espetáculo que a gente ficou mais tempo em cartaz. A gente chegou aí pra Curitiba, eu no lembro. Fringe. Então, assim, foi bem legal. Acho que a gente conseguiu. E eu parei o grupo
durante um tempo, porque comecei a estudar. Fui fazer faculdade, estou cursando Direito agora. Fui para o último ano e esse ano eu não aguentei. Eu falei, não, a gente precisa voltar. E agora a gente está com uma outra pesquisa que é um presente divino, assim, eu chamo como um presente divino, que um dia a gente estava